Olá! Hoje a nossa análise mergulha num período que é, honestamente, difícil até de dimensionar. Mais de 300 anos? 300 anos é muita coisa. É. A gente está falando do Brasil colônia de 1500 até 1822. Não é só um capítulo da história, né? É basicamente quando o sistema operacional do Brasil foi instalado, Sistema operacional é uma ótima analogia. com todas as funcionalidades e, claro, todos os bugs. Exatamente. Porque durante esses 3 séculos, Portugal não estava só, ocupando um espaço. Estava programando ativamente um território para servir a um único propósito: gerar riqueza para a metrópole. Uma programação bem específica, né? Muito. E essa estrutura econômica, social, tudo que foi criado era, incrivelmente complexo e cheio de contradições que, vamos combinar, a gente discute até hoje. Pois é, e a nossa missão hoje, com base no material que a gente tem em mãos, é justamente descompactar esse arquivo. Boa. Entender como essa colônia foi organizada, quais foram os motores que fizeram ela funcionar e, o mais importante, como essa era definiu as bases do país que temos hoje, para o bem e para o mal. É isso. A gente vai passar pelos grandes ciclos econômicos que foram tipo as grandes atualizações desse sistema, sabe? Do pau-brasil ao ouro, E pela arquitetura social também. também, que era extremamente rígida e hierárquica, e vamos procurar as brechas no sistema. As sementes de resistência que já começavam a mostrar que um dia ele podia ruir. Ok, vamos começar a desvendar isso então. A primeira questão que salta aos olhos é a da escala. Como é que Portugal, um país pequeno, pretendia administrar um território continental? Pois é. A primeira solução que eles bolaram lá em 1534 foi o sistema de capitanias hereditárias, que na prática era uma terceirização do risco. A coroa pegou o mapa, traçou umas 15 linhas e disse para uns nobres, os donatários: olha, essa terra é de vocês, podem explorar, colonizar, mas o custo e o trabalho são por sua conta. Uma tentativa de colonizar com um investimento privado, digamos assim. Exato. É curioso, né? O material dá a entender que eles chegaram aqui tentando aplicar um modelo quase feudal, medieval, para colonizar os trópicos. Parece que já era um sistema meio ultrapassado. Totalmente. E o resultado foi, para ser bem sincero, um desastre. Um desastre na maior parte dos casos. Por quê? A maioria dos donatários nem veio para o Brasil. Os que vieram enfrentaram, a imensidão do território, a falta de recursos e, principalmente, a resistência ferrenha dos povos indígenas. Que obviamente não aceitaram a invasão. Claro que não. Então foi um fracasso retumbante. Mas aí vem um detalhe que muda tudo. 2 capitanias deram certo, Pernambuco e São Vicente. E não foi por acaso. Não, elas prosperaram porque apostaram no produto que se tornaria a grande estrela da colônia, a cana-de-açúcar. Exato. E o que é fascinante é a reação de Portugal ao fracasso geral do sistema. A coroa percebeu muito rápido que a descentralização não ia funcionar. Para fazer a colônia dar lucro de verdade. Precisava ter controle. Precisava centralizar o poder. E a resposta para isso veio em 1548, com a criação do governo geral. Então a coroa decide tomar as rédeas, manda o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, e ele já chega fundando a primeira capital, Salvador. Isso. E a escolha de Salvador, pelo que as fontes mostram, foi puramente logística, né? Parece que sim. Um ponto central no litoral para facilitar a comunicação, a defesa. Sim, mas é mais do que logística, sabe? É uma declaração de poder. Fundar uma capital do zero era a coroa fincando a bandeira e dizendo: acabou a bagunça, a partir de agora as regras são minhas e emanam daqui. E Salvador vira o cérebro da colônia por mais de 200 anos. 200 anos. Até que em 1763 o cérebro se muda. A capital vai para o Rio de Janeiro. E se a gente conecta os pontos, a razão é puramente econômica. Sempre é. O poder segue o dinheiro. Exato. A mudança para o Rio é o reflexo direto da maior reviravolta econômica da colônia, a descoberta de ouro. Em Minas Gerais, Imagina. Goiás, Mato Grosso, no coração do Centro-Sul.
A mineração ficou tão absurdamente importante, tão vital para a coroa, que o centro político precisou se deslocar para ficar mais perto. Era preciso fiscalizar o ouro de perto, né? Beleza. E falando em riqueza, é impossível não falar do tal Pacto Colonial, que era a regra de ouro de todo esse sistema. A regra número 1. E era bem simples, na verdade. O Brasil existia para enriquecer Portugal. Ponto. A economia era uma via de mão única, uma via expressa, sem retorno. A colônia só podia comerciar com a metrópole, não podia produzir nada que competisse com eles. Era um sistema amarrado. E a história econômica da colônia é, na verdade, a história de Portugal encontrando diferentes produtos para extrair. O primeiro deles, logo de cara, foi o pau-brasil, a madeira que dava uma tinta vermelha, um artigo de luxo na Europa. Isso. E a extração, no começo, era feita pelos indígenas numa base que a gente aprende como escambo. Mas essa palavra escambo esconde uma complexidade, né? Eles trocavam o trabalho por espelhos, facas... Sim, soa quase ingênuo. No início pode ter sido uma troca, mas rapidamente virou exploração de mão de obra indígena. Foi o primeiro capítulo de uma longa história de violência. Mas o pau-brasil era extrativismo puro. A colônia precisava de algo mais. Sustentável. Uma indústria. E essa indústria foi a do açúcar. Aí o jogo muda. Muda completamente. O ciclo da cana-de-açúcar nos séculos XVI e XVII foi o que realmente consolidou a colonização, baseado numa trindade que definiu o Brasil, né? Qual seria? O latifúndio, a grande propriedade de terra, a monocultura, focada num único produto, e, o mais brutal de todos, o trabalho escravo africano em massa. Essa foi a verdadeira fundação da economia e da sociedade colonial. O Nordeste, especialmente Pernambuco e o recôncavo baiano, virou uma imensa fábrica de açúcar a céu aberto. E no topo disso tudo... a primeira grande elite do Brasil. Os senhores de engenho. Homens com poder absoluto sobre terras e principalmente sobre a vida e a morte de centenas de pessoas. Sabe uma coisa que me surpreendeu no material? A gente sempre foca no que ia para a Europa, né? Açúcar, ouro. Mas a colônia precisava comer, se vestir, se mover. E aí entra o gado. O gado parece um coadjuvante, mas não é. O legado da pecuária foi gigantesco. Talvez até mais duradouro que o do ouro. Com certeza. A pecuária é a história do Brasil que crescia para dentro. Como o litoral fértil estava todo ocupado pela cana, os rebanhos foram empurrados para o interior, para o sertão. Então foram os vaqueiros, os desbravadores? Foram. Abrindo caminhos, criando vilas e expandindo o território brasileiro para muito além daquela linha de Tordesilhas. O mapa do Brasil de hoje deve muito mais aos vaqueiros do que a muitos diplomatas, viu? É uma ótima perspectiva. E então, quando parecia que o açúcar seria o rei para sempre, o século XVIII traz a grande virada. Ouro. A febre do ouro. A descoberta em Minas, Goiás e Mato Grosso simplesmente vira a colônia de cabeça para baixo. É o início do ciclo da mineração. E o impacto é imediato. O eixo econômico e demográfico sai do Nordeste e vai para o Sudeste. Milhares de pessoas correm para as minas. Cidades como Ouro Preto e Mariana brotam do nada e se tornam centros de riqueza, arte... e de muito conflito. Claro. E onde tem ouro, o olho do rei cresce. O controle de Portugal ficou absurdamente rígido. Demais. Eles criaram as casas de fundição para controlar tudo e instituíram o famoso quinto. 20% de todo o ouro extraído ia direto para a coroa. Isso gerou uma fortuna colossal para Portugal, mas também um ressentimento gigantesco aqui na colônia. Ok, então a gente tem essa máquina gigantesca de fazer dinheiro para Portugal, mas e as engrenagens humanas? Quem eram as pessoas? As fontes pintam um retrato bem duro dessa sociedade, uma pirâmide quase imóvel. Exatamente. No topo, uma elite minúscula branquíssima. Os grandes proprietários de terra, os altos funcionários do governo. Os donos de tudo. Abaixo, uma camada média bem mais diversa, né? Pequenos comerciantes, artesãos, militares, padres, muitos deles mestiços, tinham alguma liberdade, mas poder político quase nenhum. E na base,
sustentando todo esse peso, a imensa maioria da população, as pessoas escravizadas, africanas e indígenas, eram a base da economia, mas tratados como mercadoria, sem direito algum. Essa estrutura social brutalmente desigual é talvez a herança mais pesada e persistente do período colonial. E havia uma outra instituição que era um pilar central disso tudo, a Igreja Católica. Fundamental. O papel dela ia muito além da fé. Era um braço do Estado, na prática. Totalmente. Controlava a educação, que era para a elite. Os jesuítas, com figuras como o Padre Anchieta, lideraram a catequização dos indígenas, um projeto que era tanto religioso quanto de dominação cultural. E a igreja era grande cliente da arte, né? Foi com o dinheiro dela que o barroco brasileiro floresceu. Exato. E é impossível falar de arte colonial sem esbarrar nos dois nomes que saltam de todas as fontes. Aleijadinho e Mestre Ataíde. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Manuel da Costa Ataide. As igrejas de Minas Gerais são um testamento da riqueza do ouro, mas também do talento que floresceu aqui. Mas essa ordem toda, essa pirâmide, esse domínio, nada disso foi aceito passivamente. De jeito nenhum. O tempo todo, em todos os lugares, havia resistência. Desde o primeiro dia, os povos indígenas lutaram. A história da colonização é também a história de uma guerra de 300 anos. E a resistência mais visível contra a escravidão foi a criação dos quilombos, comunidades de pessoas que fugiam do cativeiro e criavam seus próprios territórios de liberdade. E o maior símbolo disso tudo é, sem dúvida, o Quilombo dos Palmares. Uma verdadeira nação dentro da colônia que resistiu por quase um século e teve em Zumbi seu líder mais icônico. Mas a resistência não vinha só da base. Os próprios colonos, a elite, também se revoltaram. E aqui um material mostra uma virada de chave fundamental. Sim, as primeiras revoltas, as chamadas nativistas no século XVII, eram como uma briga de família. A mensagem era: pai, você está sendo injusto, mas eu ainda sou seu filho. Gostei da analogia. Eles protestavam contra impostos, monopólios, como na revolta de Beckman. Eles gritavam: viva o rei, morra o mau governo. Não questionavam o sistema, sacou? Só administração. Mas um século depois, no final do século XVIII, a coisa muda de figura. Aí surgem as revoltas separatistas. Exato. E aí já não é mais briga de família, é pedido de divórcio. Boa. Influenciados pelo iluminismo, pela independência dos Estados Unidos, a mentalidade mudou de queremos um tratamento melhor para nós não somos mais vocês. O desejo passou a ser o de romper os laços. E os dois grandes exemplos são a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Baiana, em 1798. Isso. A mineira, formada pela elite do ouro, foi descoberta antes de acontecer, mas nos deixou o mártir Tiradentes. Já a baiana, ou Revolta dos Alfaiates... Essa foi muito mais popular e radical. Além da independência, eles pediam o fim da escravidão, igualdade racial, ideias muito à frente do seu tempo. Ambas foram brutalmente reprimidas, mas a semente estava plantada. A ideia de que o Brasil podia ser um país independente já não era mais impensável. Beleza, passamos por 300 anos a galope. A pergunta que fica é, e daí? O que desse Brasil colônia a gente ainda carrega hoje? Olha, quase tudo. Na economia, essa matriz agroexportadora de vender matéria-prima e comprar produto industrializado nasceu lá atrás e continua sendo um traço forte nosso. Na sociedade, nem se fala. A desigualdade social abissal que a gente tem hoje é um eco direto daquela pirâmide colonial, da concentração de terras e dos quase 400 anos de escravidão. As raízes são muito, muito profundas. E na política, essa tradição de um poder centralizado, forte, que age de cima para baixo, também tem origem no modelo do governo geral. Mas, por outro lado, o legado cultural é de uma riqueza impressionante. Sim, isso é inegável. A língua portuguesa que nos une, a predominância católica, mas principalmente essa mistura, essa cultura miscigenada que é a nossa grande marca. O encontro muitas vezes violento e desigual entre o europeu, o africano e o indígena. As fontes concluem de uma forma muito sóbria.
O Brasil colônia foi um projeto de exploração, mas foi também o berço da nossa identidade, forjando ao mesmo tempo nossa diversidade e as nossas contradições mais dolorosas. Exato. Recapitulando, a gente viu a montagem da estrutura administrativa, Capitanias, governo geral. passamos pelos ciclos econômicos, analisamos a sociedade hierárquica e vimos as primeiras rachaduras nesse sistema, com as resistências e revoltas que já sonhavam com outro futuro. Todo esse processo foi preparando o terreno. No início do século XIX, com a vinda da família real, as coisas se aceleram e o caminho para a independência de 1822 fica Irreversível. O material que a gente analisou termina com uma afirmação interessante, dizendo que, ao final desse período, o Brasil estava pronto para buscar sua independência. E isso me deixa com uma provocação. Manda. Fica aqui um pensamento para quem nos ouve. Considerando essas raízes tão profundas da desigualdade, da dependência econômica, da centralização do poder, tudo isso estabelecido ao longo de 300 anos, o que realmente significa uma nação estar pronta para ser independente? Que fantasmas da era colonial um Brasil recém-independente teria que, inevitavelmente, carregar consigo desde o seu primeiro dia?